Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vamos aí tirar essa dúvida, né? O que é o tape reading, o que é a análise gráfica e qual é melhor, o que eu escolho, né? Vamos resolver todas essas questões aí. Então bora lá. Olha só, vou tentar simplificar, vou tentar fazer a partir de hoje vídeos mais curtos, tá? Que eu tô vendo que todos os meus vídeos aí geralmente são de meia hora pra lá, então é muita coisa. Vou tentar resumir um pouquinho. Antes disso, eu vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal aí se você não for inscrito ainda. E se você não sabe, eu tenho uma sala ao vivo, né? Que eu faço a leitura de mercado, eu faço o acompanhamento do mercado. Não é uma sala de call, tá? Não vou ficar falando faz isso, faz aquilo, mas eu vou fazer a leitura. Por exemplo, essa que eu fiz aqui agora, inclusive mandei no grupo lá do pessoal da minha sala. Uma leitura simples, clássica, mas muito assertiva. Nós tínhamos aqui uma tendência de alta, houve o rompimento, abriu com um gap de baixa hoje. Esse movimento aqui foi o pullback, então a intenção é vendedora. Temos um sinal de candle aqui, habilitou a venda, stop curto, alvo pelo menos no fundo, tá? Isso aí eu mandei lá no grupo, então é esse tipo de dica que eu vou dando aí pro pessoal. Belezura, gente? Vamos lá então. Lembrando também, o último aviso aí. Eu tenho o curso, né? Eu tenho o curso onde eu ensino o meu operacional, das ferramentas que eu utilizo, do jeito que eu faço. E quem quiser, quem tiver interesse e tal, tem bastante coisa aqui na descrição do vídeo. Tem um curso grátis aí também. Quem tiver interesse pode ir lá assistir, beleza? Vamos lá. Tape Reading, análise gráfica. O que são esses dois bichos de sete cabeças aí? Existe no mercado aí uma disputa, vamos falar assim, da galera do tape reading com a galera da análise gráfica. Uns falam que uma coisa funciona, outros falam que outra coisa funciona, um fala que outra coisa é melhor e por aí vai. Primeiro vamos entender o que é cada um. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso daqui, ó. O que seria análise gráfica? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Por exemplo, algumas coisas que eu vou falar aqui. Por exemplo, tá, análise gráfica eu vou ver os candles, eu vou ver os movimentos e tal. Beleza. Análise gráfica é justamente, por exemplo, isso aqui que eu falei, ó. Eu estou vendo aqui, ó, tendência, eu estou identificando que tem um fundo mais alto que outro fundo, tendência de alta, demonstrou uma fraqueza nesse momento, porque esse fundo teria que ser mais alto do que esse, não aconteceu, abriu o dia em gap, rompendo LTA, e aí aconteceu o pullback, geralmente volta até o nível que foi rompido. E o que foi rompido? Foi rompido essa LTA. Então ele volta até a LTA, beleza? Antes de começar a cair. Essa é uma análise gráfica, uma análise técnica. Né? Posso usar indicadores? Posso. Posso usar só candle? Posso. Tudo isso aí vai ser chamado, classificado como análise gráfica, análise técnica. Tá legal? Ou seja, a galera do gráfico, eles vão se basear no passado. Eu vou ver que aqui teve um fundo e aqui também houve o respeito desse topo, logo eu vou ter dois pontos de contato, eu posso colocar essa linha aqui, imaginando que nesse dia aqui, hoje no caso, esse ponto aqui possivelmente é segurar. E foi o que aconteceu. O que é segurar? É o preço não conseguir vir para baixo, né? Já que ele tentou, já que a gente tem esse nível de valor aqui, né? Ele tentou subir e não conseguiu, tentou subir e não conseguiu. Quando ele consegue subir, aí ele vai ter dificuldade de voltar para baixo. Imagina isso aqui como uma barreira. Você tem dificuldade de passar para cima, tem dificuldade de passar para cima. Quando você consegue, isso daqui ainda é uma barreira, meu patrão. Você vai ter dificuldade de voltar também, entende? Então, não é porque foi rompido que ela deixou de existir. Não, ela continua funcionando. Se não deixava ir, quando você consegue ir, aí ela também vai tentar não deixar você voltar. Beleza? Então, pessoal, análise gráfica basicamente é isso. Posso utilizar indicadores? Posso, por exemplo, eu tenho um setup aqui, esse é o setup do curso que eu tenho de graça aqui no YouTube, tá? Com ADX, volume, duas médias móveis e análise técnica, que é justamente o que eu acabei de falar. A leitura aqui se confirmando, ó, tendência de alta, rompeu tendência de alta, pullback e agora já está indo para baixo. Qual é a barreira? A barreira nesse ponto são as médias móveis, olha lá. As médias móveis vão funcionar também como uma barreira, como uma dificuldade do preço. O que eu estou falando? Se tem média móvel aqui e o candle está aqui, ele vai ter dificuldade de ultrapassar ela.
Então é esse tipo de referência que um analista gráfico vai ter. Ele vai usar indicadores, vai usar movimentos anteriores do preço para indicar possíveis movimentos futuros e tudo mais. Claro que eu estou resumindo bastante, mas em regra, em resumo, é isso. Tem outros setups, por exemplo, esse setup aqui, deixa eu só limpar a tela. Por exemplo, eu uso um outro setup, que é esse daqui. Esse aqui é o que eu realmente uso. Que eu tenho aqui pivot point, me dando indicações. Eu tenho VWAP, que é a média dos robôs. Eu tenho média de 80. Eu tenho média de 9,21. Todas elas têm um jeito de configurar. Eu tenho um indicador topo e fundo. Eu tenho outras referências aqui e tudo mais. Então eu tenho várias coisas para me auxiliar na minha análise técnica, na minha análise gráfica, beleza? Um outro modo da gente ver operações seria com tape reading. O que é tape reading? Tape reading nada mais é do que a análise do fluxo, né? A análise da movimentação dos big players. O que seriam os big players? Seriam as grandes empresas. Seriam as empresas que dominam o mercado aí e fazem as movimentações fortes. No mercado tem a analogia do tubarão e da sardinha. Se nós temos um tubarão aqui, ó, já viu até em filme, em vários locais aí, tem um tubarão e tem a sardinha aqui embaixo. Nós somos a sardinha. O tubarão são as grandes empresas, ou seja, você já viu a sardinha falando assim, não tubarão, vamos pra cá agora, ó, sendo que o tubarão quer ir pra cá? Isso não existe, meu parceiro. Pra onde o tubarão vai, a sardinha tem que ir junto. Resumindo, traduzindo, se as grandes empresas estão, sei lá, comprando, não é para você vender, você vai comprar junto com ela, no mesmo ponto que ela, você vai andar colado nela, igual uma sardinha. E aí nós temos aqui várias outras ferramentas. Eu, por exemplo, particularmente utilizo as duas, o Tape Read e o gráfico. Minha base, minha fundação foi em gráfico e hoje eu utilizo o Tape Read, um pouco de Tape Read, para me auxiliar nas minhas decisões. A galera do Tape Read utiliza, por exemplo, aqui, ó, tem medidor de agressão. O que isso aqui significa? Você vê a pressão dos compradores, a pressão dos vendedores, a agressão imediata, a agressão diária. Você começa a ver as intenções. Aqui no Super Doom, nosso livro, você vai ver, por exemplo, ó, tem muita gente querendo comprar nesse ponto. Tem muita gente querendo comprar nesse ponto. Não tem um grande número de venda aqui. Ó. Talvez esse aqui é 908. Ou seja, a gente começa a ver, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, se o preço resolve cair, esses lotes aqui vão ser todos consumidos. Isso aqui tudo vai desaparecer. Por quê? Porque são lotes pequenos. A dificuldade vai ser aqui, ó. A dificuldade vai ser aqui, ó. Aqui é lote grande, aqui é lote pesado. Então, esse aqui foi um exemplo de leitura de tape reading. Eu estou vendo onde estão as escoras, né? Isso aqui se chama escora. Os preços de valor, né? Onde estão empenhados aí os grandes lotes no livro de oferta. Você pode acompanhar aqui também, por exemplo, no livro aberto, quantos contratos determinada corretora, nesse caso XP, quer comprar, em qual preço, quantos contratos outra corretora, por exemplo, a Genial, quer vender em determinado preço. Você começa a ver a intenção da galera. Você vê, por exemplo, a XP, que é uma corretora, querendo comprar 1.000 contratos no 116.645. O que isso aqui me fala? Isso aqui é um bom lote, é um bom lugar para você entrar em uma operação. Por que é um bom lugar para você entrar na operação? Se tem uma corretora grande, com uma escora grande, tem muito contrato nessa região, quando há muita compra, o preço, concorda que o preço vai subir? Então você está protegido. Se você compra junto com ela, você possivelmente, provavelmente vai ter um lucro. Claro que não é só isso, eu estou passando só assim, só pincelando, tá gente? Estou dando exemplos. Então aqui você consegue ver todas as intenções das corretoras, o que elas estão fazendo, aonde elas querem comprar, em qual preço, qual quantidade. Aqui, por exemplo, no Times and Trades, você vai ter as movimentações já concretizadas. Por exemplo, a Terra vendeu, por que eu falo vendeu? Porque a linha está vermelha, tá vendo? Se fosse compra, a linha ficaria verde. A Terra vendeu no preço de 117.510, 186 contratos para ideal. E qual
O que dado essa informação me dá? Eu consigo ver, a Terra vendeu? Tá, quem é a Terra? Cadê ela? Eu vou lá na minha tabela de saldos e vou ver, a Terra tá no grupo das maiores vendedoras, esse lado aqui as maiores vendedoras, esse lado as maiores compradoras. A Terra tá aqui, ó, movimentando aí 560. Tá, e ela vendeu para quem? Para Ideal. A Ideal tá aqui? Não tá aqui. Então, a gente vai passar a acompanhar mais a Terra do que a Ideal, porque ela tá classificada, movimentando aí mais do que a outra corretora. Eu tô dando exemplo, tá, gente? Não tô falando que teve uma compra, uma venda aqui, eu vou acompanhar só essa corretora. Não, o que importa é sempre o topo. O que a gente quer de verdade é acompanhar a maior compradora, a maior vendedora, ou seja, o Ágora, Ativa, a XP e a OBS. É quem a gente realmente quer acompanhar. Eu quero saber o que essa galera tá fazendo. Deixa eu limpar a tela aqui um minuto. Eu quero saber o que essa galera tá fazendo, aonde está fazendo, em qual preço, qual a quantidade que eles estão fazendo. Isso aqui são as intenções e eu quero saber quando aconteceu. Aqui eu vou ver as movimentações já concretizadas, aqui eu vou ver as movimentações, as intenções de compras e de vendas. Eu quero ver qual é a tendência que está acontecendo lá no mercado, se a pressão está mais vendedora, o mercado está mais para queda ou mais para compra, aonde está posicionadas as maiores escoras aqui e por aí vai. Isso é tape read, é análise do fluxo. Eu estou analisando a coisa por dentro ali, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó. Eu posso pegar o dólar aqui, por exemplo, ó, e eu posso fazer uma leitura agora tratando de análise técnica, análise gráfica. Minha leitura tem um fundo aqui, o preço vai ter dificuldade de descer aqui. Por quê? Porque ele já tentou e não conseguiu. Agora tape reading. Olha aqui o livro visual. Tem uma escora enorme aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Ó? Isso aqui são as escoras. Isso aqui são os lotes pendurados nesses valores aqui. Quanto maior, mais lote tem pendurado nesse valor. Aqui a gente consegue perceber que pela análise técnica eu vi que tem um fundo, eu imagino que ele vai ter dificuldade aqui. Pelo tape reading, eu vejo uma score aqui, eu imagino que o preço tem dificuldade de descer porque tem defesa. Resumindo, existem várias maneiras de você ler a mesma coisa. Agora respondendo a pergunta, qual é melhor? O melhor é o que você decidir. É o melhor para você. O que você prefere? Você prefere acompanhar os números, saber o negócio mais por dentro, ver quem é que está fazendo? A XP está vendendo aqui, ó, a XP tá comprando 230 contratos para BTG no preço tal. Ou você é assim, ó, pô, teve compra nesse ponto aqui, vambora. Não quero saber quem morreu, quero chorar. Teve compra, entrou volume, vambora. A galera daqui tá mais preocupada com essa questão, acompanhar os big players, saber o que eles estão fazendo, onde eles estão entrando e tudo mais. O grafista vai se basear mais no histórico. Tem um fundo aqui, ó, então ele vai ter dificuldade de descer desse ponto. Tinha tendência de baixa, houve rompimento, logo vamos ter pullback, em seguida um movimento de queda, identificando a dificuldade. Então são duas formas diferentes de obter o mesmo resultado. Qual é melhor, você decide. Espero que tenha ajudado aí. É claro, gente, ó, vou mais uma vez falar aqui, tá? Eu pincelei tape read e gráfico, é muito mais do que isso, tá? Porém, dá para acho que deu para ter uma ideia aí, ó. A nossa análise que nós fizemos ali, ó, da queda que teve, deu 514 pontos. Seguindo mais uma vez o que nós falamos, tinha tendência de alta, rompeu, aconteceu o pullback, então vamos vender. Pegamos aí 500 pontos. Ah, mas está subindo agora. Ótimo, não tem problema. Ele deixou agora um fundo mais alto que outro fundo. Tem aqui esse topo como dificuldade. Ele pode tentar voltar para cima aqui dessa LTA e continuar o movimento de alta. Não tem problema, o mercado é mutável. Se ele não veio para baixo, nós atualizamos a nossa análise gráfica e vamos a partir de agora com a atual. Se ele cair para cima, vamos para cima, vamos esperar as confirmações. Logo, vamos também ter a mesma informação no tape reading, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui, começando a entrar mais compras agora, ó. Começando a entrar mais compras. Posso ver aqui vários lotes de compra aqui posicionada. Enfim, a agressão que estava pequena já está bem maior do que essa aqui agora.
E por aí vai. Formas diferentes de ler a mesma coisa. Qual é melhor? Você que tem que decidir. Caso você opte por um pouquinho das duas, eu tenho o curso que eu ensino essa minha leitura aqui, com análise gráfica, junto com tape reading. As duas juntas aí eu acho que faz um trabalho fenomenal. Beleza, gente? Obrigado aí por ter visto o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou!